processo de alfabetização e letramento, destacam-se 3 desenvolvimentos que ocorrem articuladamente: o psicogenético, o do conhecimento das letras e o da consciência fonológica. Os momentos desses 3 desenvolvimentos variam para cada criança e classe. Essas variações e a articulação entre esses desenvolvimentos devem ser levadas em conta pelo educador no planejamento de suas ações pedagógicas. Pensadores como Piaget, Vygotsky e Vallon, entre outros, se dedicaram a estudar o desenvolvimento psicogenético da criança, ou seja, o desenvolvimento de seus processos mentais. Uma pesquisa desenvolvida por Emília Ferreiro na década de 1970 na Argentina e publicada no Brasil na década de 1980 descreve o que as crianças pensam em seus percursos de aprendizagem da língua escrita. Uma das revelações mais importantes da pesquisa é que o percurso de aprendizagem da língua escrita é marcado por fases bem definidas. Isso é o que foi trazido para o Brasil pelo trabalho e pelas pesquisas da Emília Ferreiro. Ela fez a pesquisa em espanhol e as pesquisas foram replicadas no português, no italiano, e, enfim, em línguas românicas, e sempre isso se confirma. O processo de aprendizagem da língua escrita não começa na escola. Em sociedades como a nossa, a criança desenvolve desde muito cedo conhecimentos e conceitos sobre a escrita. Há um desenvolvimento, de certa forma, natural da criança quando ela convive num mundo letrado, ela está cercada de letras e na educação familiar mesmo, informalmente, a criança tem contato com texto escrito, mas é um contato em que ela sobretudo, é um contato que se chama logográfico. Ela não vê as letras, nem tem ideia de que as letras estejam representando os sons da fala, mas ela vê a figura, né? Que já é o primeiro passo no sentido da leitura. E a criança, num determinado momento, ela começa a tentar escrever. Por ver os outros escrevendo, por ver letra de todo lugar, ela começa a imitar esse comportamento, ainda sem perceber que a letra representa o som. No início, a criança acredita que escrever é desenhar. Ao pedirmos para a criança escrever borboleta, ela desenha uma borboleta. Aos poucos, a criança percebe que desenhar e escrever são coisas diferentes e começa a tentar imitar letras e passa a fazer garatujas. E depois ela vai vendo que não, que usam são letras. E aí ela passa a escrever letras. E depois ela vai percebendo que as letras representam sons, até que ela chega aos fonemas. Apesar da possibilidade deste desenvolvimento acontecer fora do contexto escolar, a partir de um certo ponto, é a instituição educativa que passará a orientar o processo de alfabetização e letramento da criança, de forma metódica, sistemática e planejada. O Wellington se encontra agora em uma fase na qual escreve qualquer letra e em qualquer quantidade para representar os sons. Entre os meses de março e julho, foram desenvolvidas atividades de conhecimento das letras e consciência fonológica na classe de Wellington. Essas atividades partiram sempre de textos. O impacto sobre o desenvolvimento psicogenético dos alunos é evidente. Agora com o dedinho lê para mim. Não, lê na palavrinha. Espada. Olha só, nós fizemos uma atividade sexta-feira com o nome dos animais, você lembra? Hoje eu vou ditar o nome, não vai ter o desenho. Eu vou ditar o nome, você vai ouvir o sonzinho, vai colocar aqui pra mim. Depois a gente vai comparar com o que você fez sexta, tá?
Então vamos pro primeiro. Cadela. Você vai escrever para mim chamando os pedacinhos. Primeiro. Cadela. Qual que é o primeiro pedacinho? O L e o A. Fala. K. Então, eu quero o K. O C e o A. Agora, o Wellington já está na fase chamada silábico-alfabética, na qual reconhece a divisão das palavras em sílabas e os vários sons e letras que as compõem. Cadela. Lá. Antes do lá não tem nenhum pedacinho? Fala de novo. Cadela. Que pedacinho que é esse aqui? K, D. D. Qual que é o pedacinho O que D forma e o D? o E. O D. Wellington ainda esquece sílabas e letras quando escreve. A professora agora quer ajudá-lo em algo fundamental para que ele avance: a organização de seu pensamento envolvido na escrita. D. O D, não, é D. Você está fazendo P. Cadê? D com quem? Vai formar o D. D. D e o E. D. D você já fez. O E. Ué. Cadê? Lá. Como é que é o lá? O L e o A. Fica claro que para que Wellington chegasse até aqui, ele teve que conhecer as letras e os sons que elas representam. Agora nós vamos fazer um morrinho para você ler, tá? Cadela. Tá ok? Vamos ver como é que você tinha escrito sexta-feira? Vamos. Cadela. Isso tem que ficar claro para o alfabetizador, esse caminho que a criança segue na sua descoberta, né? Na sua construção do que é a língua escrita, que é a língua escrita como sistema de representação. No primeiro momento, a criança ainda não sabe que o que se representa são os sons das palavras e não as coisas sobre as quais a gente fala. Aquilo a que a palavra se refere. Daí que quando a gente pede para ela escrever alguma coisa, ela desenhe essa alguma coisa, né? Uma fase que se chama, em geral, icônica. A fase icônica, ou seja, a criança representa por um desenho um ícone que é um desenho estilizado, aquilo que se pediu que ela escrevesse ou que ela quis escrever, e ela acha que escreveu. A mesma coisa numa fase em que ela avança um pouco, e é como se ela descobrisse assim, as pessoas quando dizem que estão escrevendo, elas não estão desenhando, elas estão fazendo uma outra coisa. E como em geral elas veem as pessoas escrevendo com letra cursiva, ela faz a hipótese, elas fazem lá uns riscos, umas garatujas, umas linhas, e é isso que é escrever. Ela não está ainda percebendo que a palavra é som. Esse é o grande salto na alfabetização. No momento que ela percebe que é com letra que as pessoas escrevem, ela escreve letras. Para qualquer palavra. Escreve aí urso, ela sai fazendo um monte de letras, as letras que ela conhece. Em geral, ela pensa que se uma letra só não dá para escrever, tem que botar mais de uma. 2 letras também é pouco, né? Isso tudo está na pesquisa da psicogênese. Então, se você fala para ela escrever pé, ela põe 2 letras, ela põe, digamos que ela se chama, um menino chama Pedro, então ela põe um P e um R, né? E diz que escreveu P ou coisas desse tipo. Mas aí ele acha que 2 é pouco. Para poder escrever ou ler, tem que botar 3, no mínimo. Aí ele põe 3. Se a palavra é grande, sai botando uma porção de letras aí, né? Que é a fase que se chama pré-silábica. Então, onde é que nós estamos?
até agora, na fase icônica, escrever é desenhar. A fase da garatuja, escrever é imitar as pessoas que fazem essas linhas aí, né? E, não, escrever é com letras. Então, qualquer letra que eu ponha serve, né? Que é a fase pré-silábica. Icônica, garatuja, pré-silábica. O momento crítico é perceber que a gente escreve o som. Um segundo momento crítico, quando ela percebe que se escreve o som, ela começa a perceber que esse som, que essa cadeia sonora que é a palavra, pode ser segmentada, né? Então, borboleta pode ser segmentada em borboleta. Jacaré. Faz pra tia Lé. Quantos pedacinhos tem jacaré? Já. Tem quantos? Olha aqui, vamos contar se tem duas. Deixa eu contar. Ó. Vamos contar de novo. 1, 2, 3. Isso. Então, quantas tampinhas que você vai colocar aqui? Isso, muito bem. Ela percebe os pedacinhos da palavra. E esses pedacinhos são as sílabas. E aí ela está na fase silábica. Mas para isso é preciso que a professora trabalhe com a consciência fonológica, dividir palavra em sílaba, vamos bater uma palma para cada pedacinho da palavra, né? Porque você está levando a criança não só a perceber a palavra como som, mas também a perceber que esse som, essa cadeia sonora que é a palavra, pode ser dividida em partes. Na nossa língua é fácil, nas línguas românicas isso é fácil, porque as nossas línguas têm uma estrutura basicamente silábica, né? Quando ela começa a perceber a segmentação da palavra, ela já usa tantas letras quantas sílabas a palavra tem. Essa fase em que ela é silábica, porque escreve uma letra para cada sílaba, mas um silábico não fonetizado, ou seja, sem relação com o som da palavra. Ela põe qualquer letra, não com relação com o som. É o silábico sem valor sonoro, não tem valor sonoro essa letra. Então, vejam que é lento esse caminho pelo qual a criança vai percebendo que a palavra é som, que o som é segmentado, e que a letra registra o som. Ela já coloca para cada sílaba uma letra que é um fonema da sílaba. Nessa fase, o objetivo é ajudar a criança a identificar uma letra que represente um dos sons da sílaba, ou seja, orientar a criança para que avance para a fase silábica com valor sonoro. A professora realça os sons das sílabas para que a criança perceba e identifique a letra que os representa. Tomate. 3 também. 3 também. Qual que é o primeiro? Qual que a gente fala primeiro? Ó? Sim. Não, olha o que a gente fala primeiro. Tó. To. Tó. Tó. Eu falo primeiro. Como que eu faço tó? Uau. Isso. Ó. Tó. Ma. Isso. Põe o dedinho pra ler. Tomata. Isso. Toma. Ti. Ti. B. Ó, tomate. Té. T. Isso. T. Agora lê. Tomate. Acabou. Acabou? Muito bem. Se ela vai escrever, vamos voltar à borboleta, ela põe um O do bor, outro O, bo, um E do lê e um A do tá. Então você tem uma série de vogais, O, E, A.
que para ela está escrito borboleta. Você pede para ela lê direitinho, com o dedo em cima de cada uma das letras. Borboleta. Porque o som que se destaca para ela na sílaba, na nossa língua e na nossa ortografia, é a vogal. Você fala borboleta, o que você percebe é o E e o A, né? Então ela escreve as sílabas. Como a vogal é sempre o apoio da sílaba, ela escreve as vogais. Mas como ela está aprendendo também o nome das letras, ela costuma escrever a consoante quando a consoante é uma sílaba que é o nome da letra. Por exemplo, P, se ela vai escrever, ela não escreve o E para a sílaba P, ela escreve o P, porque ela fala até aquela letra P, então eu ponho o P, né? O B, a mesma coisa. Essas letras do nosso alfabeto, que são elas mesmas uma sílaba que focaliza o fonema que elas representam, B, P, T, né? Ajuda a criança a fazer essa relação. Outras letras, o fonema está na segunda sílaba, por exemplo, F. O F do F está na segunda sílaba, já ajuda também, mas não tanto quanto está na primeira. O que mostra que há as letras não são todas iguais no processo da alfabetização para trabalhar com a criança. Porque algumas, num mesmo momento, ajudam a avançar nessa relação do som com a... Então agora nós vamos no boné. Boné. Você acha que tá faltando alguma coisa aí no pedacinho bó? Deu. Ah, então o que já tem aí? O B e falta o O. Então pode colocar na frente. O B. Daniel está na fase silábica com valor sonoro, mas já percebe outros sons presentes nas sílabas. Então agora eu quero que você junte os pedacinhos aqui e leia pra mim. Né. Falta um N. A intervenção da professora se dá no sentido de ajudar Daniel a organizar seu pensamento e a representar os sons que agora ele percebe mais claramente. O N e o E que vai formar? Vai formar né. Muito bom. Começa a perceber que há mais sons, ela começa por exemplo, peteca, ela escreve P, que para ela o P é suficiente. O T, ela percebe ter um T e um E, põe o T e o E, um P, um T e o E, e põe lá o K no fim. Já avançou bastante, porque já está conseguindo discriminar o fonema nas sílabas. E, finalmente, ela chega, é uma fase chamada silábica alfabética. Agora, presta atenção. Borracha. Lê o que você escreveu para mim. Muito bem. Já. Boraja. Né? E qual que é o segredo para você escrever certo? Falar. Então, fala pedacinho por pedacinho, alto, e escreve com a letra grande aqui embaixo para eu ver. O trabalho da professora consiste em organizar o pensamento de Tainá, seja incentivando a falar e se ouvir, seja lendo as produções em conjunto. Eu quero chá, igual o pedacinho xó do cachó, só que eu quero chá. Chá, isso. O som é parecido com aquela letrinha que você ia colocar. Que letrinha que era aquela? C. Não, a que você escreveu antes. Era o J. É parecido, por isso que você confunde. Só que, ó, borrar não é já, é chá. É parecido, mas tem que falar para poder não confundir. Por essa fase, as crianças passam muito rapidamente. Porque quando ela é silábica com valor sonoro, ela rapidamente chega ao silábico alfabético e rapidamente chega ao alfabético, que é escrever uma letra para cada fonema, né? Então, peteca, ainda que ela escreva peteca com K, porque ela não está ortográfica. Podia ser com K, por que não? Mas a nossa ortografia, né, determina que é com C que ela escreve.
Então, quando ela aprende a escrever com C e aprende essas questões da ortografia, que o C antes de E é K, mas o C antes de E é C, né? A mesma coisa com G, e que você tem os dígrafos, duas letras que representam o mesmo som, como o NH, o LH. Aprender essas coisas já é na fase ortográfica. No final da frase, o que coloca? Vai lá na palavrinha vermelha. Faz um... Aí mesmo, que letrinha que é essa aí que você colocou? F. O F com E, faz qual sonzinho? C. Aí ficou vermelha ou ficou fermelha? Vermelho. E aí, tá certo? Qual letrinha que você trocou? O F. E qual é a letrinha que você vai colocar aí? O V. O V. Tá bom. Isso mesmo, parabéns. Grande parte do caminho da alfabetização está vencido por esse processo, que precisa ser acompanhado pela consciência fonológica e pelo conhecimento das letras.